Olá, bom dia pessoal! Pode chegar junto porque está começando o Manhã Diversa. É muito bom ter a sua companhia nesse início de mais uma semana. Hoje é dia 6 de junho, então bom dia para você, minha companheira de todas as manhãs, Roberta Helloy. Bom dia, Mariana Zacaron, e bom dia para o pessoal que está nos assistindo. A gente preparou muita coisa bacana para o programa dessa segundona. E um dos assuntos vai ser sobre reciclagem, porque ontem, domingo, foi o Dia Mundial do Meio Ambiente e também Dia Nacional da Reciclagem. E é claro que a gente não poderia deixar esse tema tão importante de lado. É isso aí, nós vamos falar também sobre segurança de dados na internet. Será que você está tomando todos os cuidados para não acabar se tornando vítima de um golpe virtual? A gente estreia hoje a nossa temporada junina do Bora Rangar, que vai até o fim do mês. E para começar, tem receita típica do Nordeste, onde as festas de São João são muito tradicionais. Ficou curioso para saber qual é essa receita? Então vem com a gente, porque o Manhã Diversa tá só começando. Casos recentes de golpes bancários envolvendo as plataformas digitais de bancos têm colocado as pessoas em alerta quanto à segurança dos aparelhos. Vamos relembrar alguns deles? No início do último mês, um homem teve o celular roubado dentro de um táxi quando chegava em São Paulo de um voo da Espanha. Horas depois, milhares de reais foram perdidos em transferências, Pix, empréstimos e compras. Nas redes sociais, o rapaz contou que passou noites em claro sem conseguir resolver a situação junto aos bancos e aplicativos. E outro caso aconteceu no dia 29 de maio, quando uma estudante de odontologia da UFRJ teve o celular furtado durante uma festa. No Twitter, a jovem relatou que conhecia o primeiro caso e por isso seguia as orientações de segurança, como usar bloqueio de tela e senha diferentes para os apps. O prejuízo total foi de R$6.000 somente no aplicativo do Nubank, além de outros transtornos causados pela ação dos criminosos. Em nota ao site da UOL, o Nubank disse que está em contato com a jovem e que, abre aspas, segurança é uma prioridade e a empresa possui uma série de mecanismos de proteção, fecha aspas. Para a gente evitar que situações como essa aconteçam com você, nós convidamos o analista de TI, Bruno Zonovelli, que já está aqui para dar dicas para a gente proteger os dados do nosso celular, os nossos dados bancários e evitar esse tipo de transtorno, né? Seja muito bem-vindo. Olá, bom dia, tudo bem? Prazer estar aqui com vocês. Então, esses casos, como a gente viu aí na reportagem, né, chamam muita atenção nas redes sociais, as pessoas passam por isso e acabam relatando nas redes, né? E segundo relatos, a Tamires, né, ela já adotava medidas de segurança para dificultar a ação de criminosos, e como, por exemplo, não usar a mesma senha em diferentes aplicativos, o telefone está sempre com a tela bloqueada, enfim. Portanto, apesar dela usar todas essas medidas de segurança, aconteceu isso com ela. O que explica essa situação, esse furto, mesmo assim? Quando nós falamos de celular, a gente está falando praticamente da nossa vida. Nossa vida está no celular. A gente tira foto com o celular, a gente usa aplicativos de banco com o celular, nossas redes sociais, então nossa vida está ali. Perder esse dispositivo é ter quase a nossa intimidade exposta. Muitos de nós nem gostamos que pessoas próximas peguem o nosso celular. A gente fala assim, quem está mexendo no meu telefone? Porque a nossa vida está ali dentro. Então, automaticamente, qualquer celular que a gente perca, qualquer dispositivo que a gente perde, é um prejuízo grande, não somente na parte financeira. Claramente, entre os elementos de segurança principais que nós precisamos ter, estão aí os cuidados com senhas muito fáceis, principalmente senhas fáceis de se acessar o dispositivo. Vale ressaltar que hoje a gente já tem bloqueio por biometria, nós já temos bloqueio também por facial, nós temos diferentes mecanismos de bloqueio, mas o principal mecanismo é a senha, aquela senha que você digita para acessar o celular. Por quê? Para adicionar uma digital nova, você precisa digitar essa senha. Para colocar um rosto novo, você precisa digitar essa senha. Inclusive também quando nós falamos, por exemplo, do Nubank, que é o caso relatado na reportagem, para fazer transferência, Pix, entre outras ações, você precisa informar a senha do cartão físico. Então, essas informações ou elas estão disponíveis no celular, porque se você faz uma senha muito complexa, você vai anotar ela, ou então a pessoa que teve acesso ao dispositivo sabia dessa informação.
E Bruno, quando a gente fala de segurança, muitas pessoas acham que só a senha basta, né? Como se fosse aí o principal. Só que a senha é uma parte, uma etapa de todo um sistema aí de segurança que a gente deve se atentar, né? Então, para a gente entender como que os criminosos costumam agir. Certo. Quando nós falamos, quando a gente estuda segurança da informação, uma coisa muito comum, a gente fala da engenharia social. Engenharia social é a forma de obter informações suas sem necessariamente eu roubar essa informação de você. Ou seja, você pode estar numa mesa de bar, conversando com amigos, por ligação, e a pessoa consegue essa informação. Ela liga, ela pergunta, e com essas informações, tipo data de nascimento, matrícula na faculdade, endereço da rua, número de documento, essas informações são aqueles números que nós decoramos com mais facilidade. E são também os números que muitas vezes a gente usa para compor a nossa senha. Quantos de nós pega aquela matrícula do ensino médio e fala, cara, foi marcante para mim, vou usar ela como senha do meu aplicativo, porque ninguém conhece esse número. Mas aí você, sabendo a pessoa, vai tentar esse número, que são as formas mais comuns. A engenharia social talvez é a mais comum delas. E quando acontecem esses casos, né, que as pessoas postam nas redes sociais, nos comentários sempre aparecem pessoas falando mais medidas que aquela pessoa poderia ter tomado. Parece que nunca acabam as medidas que devem ser tomadas, né? Então, segundo os especialistas, quais que são os principais cuidados que a gente deve ter para realmente ter essa segurança no celular, nas redes sociais, no banco? Quais são realmente as principais? Porque parece que a lista não acaba nunca, né? Quando nós falamos de problema, a gente tem que estar preocupado em quando ele vai acontecer. Não, sim. Será que eu vou perder meu celular? Não. Quando eu perder meu celular, o que eu vou fazer? A gente vai chamar isso de contingência. Então, você já pensou, o que eu vou fazer quando eu perder meu telefone? Se você me pedir uma recomendação, tem um papel com os telefones que você tem anotado dos seus bancos, dos seus aplicativos. Perdi meu telefone agora, pega um celular de alguém, já liga para o banco e fala, bloqueia minha conta, bloqueia a transação, perdi meu celular, cancela os dispositivos. Se você, por acaso, tiver acesso a um caixa automático, vai lá e cancela o acesso daquele dispositivo ao caixa automático. Dá trabalho? Sim, dá trabalho. Mas a gente se acostumou com a tecnologia. Vale ressaltar que há 5, 10 anos atrás, se a gente perdia a carteira com documento, com cartão de crédito, também era trabalhoso. E quantos de nós ou dos nossos pais tinham a senha do cartão de crédito anotada no próprio cartão? E a pessoa perdia o cartão com o número, então era muito mais difícil bloquear. Isso também já acontecia com outros meios além do telefone. A recomendação é a contingência. Tenha uma forma de acessar o seu banco independente do seu celular. E a forma mais comum hoje é via saque, via telefone. E a gente separou uma arte aí com as senhas comuns, né, mais usadas ao redor do mundo. Vamos mostrar então para o pessoal de casa. E aí, são senhas realmente assim muito fáceis. E se você que está assistindo Manhã Diversa tem alguma senha que está sendo mostrada aqui, pronto, chegou a hora de você mudar, porque realmente, assim, muito fácil. Acho que não precisa ser hacker para conseguir, né? Não. Desvendar essas senhas. E que realmente muitas pessoas usam, né? Eu já tive senha desse tipo, mas hoje não mais, mas realmente... Eu trabalho bastante tempo com TI e muitas vezes a gente gera bloqueios para as pessoas não usarem essas senhas e muitas vezes quando a gente faz esse bloqueio a gente tem reclamação. Ah, mas eu quero usar essa senha. E às vezes é dos donos das empresas, inclusive. Então, para o pessoal que tem aí essa senha, tá querendo mudar, vai na hora do intervalo, a gente vai chamar o intervalo, esse povo aí vai mudar a senha. Isso aí. Pra gente ter, então, uma dica, assim, quais dicas que você pode dar de fortalecer a senha, assim, talvez alterar aí letra maiúscula, minúscula, o que a pessoa pode fazer? Quando a gente fala de senha, o legal é que ela senha é uma senha forte, recomendações é que ela tenha caractere especial, letra maiúscula, minúscula e número. Aí você fala, meu Deus, como é que eu vou gerar uma senha dessa e ainda vou gravar? A melhor forma de você gravar a senha é você criar uma frase. Por exemplo, vamos pegar numa frase que não faz sentido. Por exemplo, comi 3 pães de queijo com pimenta de manhã. Você fala. É uma frase que você vai que não tem sentido nenhum, ela não tem pé nem cabeça, nem porquê, mas você pode pegar, por exemplo, as letras C, comi, 3, o número 3, P, pão de queijo, aí você põe P, D, C, aí você coloca de manhã, aí você pode colocar um @M, por exemplo, tá? Ou você pode falar assim, comi 3 pães de queijo com o arroba, o contatinho, ou com hashtag felicidades. Aí você pode criar uma frase, talvez, que seja fácil de você lembrar, uma frase aleatória, que seja tão engraçada ou que seja tão marcante que você sabe que você vai lembrar daquela frase sempre, com bastante tempo. Inclusive, não mais hoje, mas essa frase que eu falei com vocês, era o que eu usava em muitos servidores que eu configurava. Então eu colocava ela variando algumas coisas, hoje não mais, que a gente não usa mais esse tipo de senha. Mas pra você ter ideia, eu já usei essa frase durante bastante tempo da minha vida. Então,
É uma forma de você criar uma senha aleatória com algo que você vai conseguir decorar. Uma ótima estratégia, né? Porque é aleatória, mas a pessoa consegue lembrar. Porque Exatamente. também não pode ser tão aleatório que no outro dia a pessoa, nossa, que eu vi? Exatamente, esconder que não acha mais. E uma coisa que muitas pessoas fazem é usar datas, né, para fazer senhas, data de aniversário, data de casamento, de nascimento de alguma pessoa, do filho, enfim. A data por si só, ela é uma senha fraca ou se você pensar numa data muito aleatória, ela vai ser uma senha forte? Qualquer número sozinho, por si só, é uma senha fraca. Qualquer número. Porque você está falando só de números. Você tem variações de caracteres, você tem 26 letras no alfabeto, mais vários caracteres especiais, mais 10 números. Se você pega só 10 números, o número de combinações reduz muito. E quando a gente fala de data, com engenharia social, eu tenho certeza que um pouquinho de conversa aquela data vai surgir. Por mais aleatória que seja. A data de nascimento do meu avô com a data de nascimento do meu pai. São combinações muito fáceis. Não, é o dia do meu pai com o mês do meu avô com o ano da minha mãe. Tudo bem, gente, são datas e são combinações possíveis de serem feitas. Então, sempre misturar os caracteres, número com caractere especial, letra, Sim. maiúscula, minúscula, fazer aquela mistureba toda, é garantia de segurança. Não é uma garantia, mas quando nós falamos de tentar acessar o celular, a primeira forma a gente chama de força bruta, ou seja, eu vou tentar as senhas mais comuns. Eu vou ficar ali tentando senha comum, senha comum. Se uma dessas senhas passar, eu tenho acesso ao seu dispositivo. Tendo acesso ao seu dispositivo, com aquela senha, eu consigo cadastrar biometria, eu consigo cadastrar face. Cadastrando face, eu consigo acessar dispositivo de banco, e-mail, eu consigo acessar tudo. A maioria dos nossos aplicativos hoje, você acessa com a biometria, com esses recursos de facilidade e segurança. Então, essa primeira senha é a mais crítica. Se você usa poucas combinações, uma combinação muito fácil, a pessoa com tentativa e erro ela vai conseguir acessar. Então, essa recomendação de criar uma frase que você tenha e montar com esta frase uma senha mais complexa faz com que você lembre. E eu te pergunto, quando que você vai citar uma frase dessa? Ou seja, você pode estar conversando com os amigos numa mesa de bar, que você não vai soltar uma frase dessa que ela não faz sentido. Porque é uma frase tão aleatória que ela não faz sentido sozinha. Ela faz sentido para você e você fixou aquele momento ao momento da abertura do telefone. Isso aí, eu acho que a nossa conversa aqui, o nosso bate-papo aqui hoje não é para garantir, porque não tem como garantir Exato. que se você seguir isso nunca vai acontecer, mas dificultar, né? Então, assim, por isso que a gente tá aqui com essas dicas e a gente vai seguir com mais dicas, né? Com certeza, a gente vai para um rápido intervalo, porque a gente ainda tem muita dica para dar. O pessoal de casa talvez tenha algumas dúvidas sobre esse tema, então a gente aproveita para deixar o espaço aí para você de casa mandar uma pergunta para a gente. O número é 32 999 39 7416. A gente vai para um rápido intervalo. Se você tiver alguma dúvida, manda para a gente que a gente vai responder ao vivo para você. Manhã Diversa já está de volta para você, agora são 10 horas e 15 minutos e hoje nós estamos conversando sobre a importância de proteger seus dados no ambiente virtual, seja pelo computador, seja pelo celular. E quem está aqui com a gente ao vivo, tirando dúvidas e orientando o pessoal de casa sobre esse assunto, é o analista de TI, Bruno Zonavelli. E Bruno, antes da gente continuar o nosso... Zonavelli. E antes da gente continuar o nosso bate-papo, a gente separou uma matéria porque tem um golpe que está sendo muito aplicado. Aqui a gente tem um grupo na TV que direto a gente manda esse golpe, porque cada dia é uma pessoa que está sendo aí sorteado para trabalhar meio período, ganhando, né, assim, um salário aí bem alto. E esse é um golpe que, infelizmente, muita gente está caindo. Então a gente preparou uma reportagem para o pessoal de casa entender um pouco mais. Então vamos conferir? Me ofereceram uma vaga na área de marketing. Aí tudo muito bom, salário mínimo, ajuda de custo e tudo mais. Aí eu, beleza, fui, mandei currículo. Aí me enviaram um áudio pedindo foto dos meus documentos, pedindo foto do cartão para fazer o depósito e tal. Eu parei de responder e a pessoa continuou insistindo, mas eu não mandei mais, né? A Iori fez bem, porque a primeira recomendação para quando se recebe uma mensagem como essa é a boa e velha desconfiança. Regra geral, a boa parte dessas promessas, elas já se anunciam com grande cheiro, né, de golpe. Então, a pessoa, pela própria desconfiança, muitas vezes já consegue evitar esse tipo de golpe.
Basta dar uma olhada rápida nas mensagens enviadas para ver que parece tudo muito tentador e fácil. A pessoa se apresenta e explica como funciona o trabalho ou o negócio. Se for demonstrado algum interesse, o golpista pede documentos, números de cartão ou até transferências, que seriam investimentos iniciais no negócio. Entre os usuários de WhatsApp, é muito comum receber uma mensagem dessas. Já recebemos e-mails, principalmente mensagens no celular, né? Eles me ofereceram emprego, ganhando 2.000 por semana, parece, trabalhando em casa, mas eu ignorei a mensagem. Todas essas supostas vagas e ofertas estão dentro do mesmo crime, o velho conhecido estelionato, no qual a vítima cai num golpe ao fornecer dados pessoais, bancários e até mesmo gastar dinheiro com promessa de retorno. Não caia. Se receber uma mensagem de um número de telefone que você não conhece, não responda, nem clique em nenhum link. Essa digitalização do mundo acabou, e muito por conta da pandemia, fez com que muitas pessoas que, às vezes, nunca tinham tido acesso a smartphones, a redes sociais, ao mundo digital como um todo, boa parte dessas pessoas foram obrigadas a fazer essa migração. E muitos, às vezes, não têm domínio dessas ferramentas e acabam sendo vítimas potenciais desses criminosos. Bruno, é aquele ditado, né? Quando a esmola é demais, o santo desconfia. Então, sempre que a gente recebe essas ofertas, que assim, tá fora do padrão mesmo que a gente tá vendo, o primeiro passo é desconfiar, né? Nós estamos num momento delicado no país, então, claramente, todo mundo está procurando trabalho. E aí você recebe uma informação dessa, você vai poder trabalhar da sua casa, eu vou te pagar um salário, e às vezes aquele salário acima da média, você fala, meu Deus, é agora, é minha oportunidade de fazer alguma coisa. Até aí, você está recebendo uma oferta de trabalho. Já é uma esmola um tanto exagerada, porque você geralmente procura trabalho, não recebe uma oferta de trabalho. Agora, o ponto que você precisa ter mais atenção são nas informações pedidas para você. Pedir os seus documentos não é incomum no processo de admissão de trabalho. Começar a pedir informações sobre o seu cartão de crédito, não existe admissão de trabalho que peça esse tipo de informação. Ah, mas é para poder fazer uma transferência para você. Não, faz transferência, vai pedir dados bancários. Dados bancários é número de conta, número de agência, não informações de cartões de crédito. Esse tipo de ação é aquela que a gente falou no início do bloco, é o engenharia social. É aí que eu vou obter informações sobre você, para poder fazer o seu cadastro. Agora, imagina você estar ali com aquela ansiedade de trabalhar, a pessoa te manda essa mensagem, você vai mandando informação, ela ganha a sua confiança, de repente ela tem acesso ao número do seu cartão de crédito, senha e tudo mais, fez compra com seu nome e você está numa situação complicada financeiramente. E Bruno, como que o nosso número vai parar na mão dessas pessoas? Porque a gente recebe, né? Tem algumas pessoas que estão recebendo essas mensagens assim, todo dia recebe uma. E tem algumas pessoas, eu recebi, por exemplo, umas 2 ou 3 vezes, com um tempo grande de espaço entre um e outro. Tem algumas pessoas que não receberam nenhuma vez. A pessoa coloca um número aleatório, eles têm acesso a algum tipo de banco de dados que eles pegam esses números? É um pouco de todo, tá? Nós estamos falando de os profissionais, pessoas mais experientes, automaticamente vai criar um programa e ela vai tentar. Começando com 1, começando com 2, ou seja, vai tentar todas as combinações possíveis e vai disparar mensagem ali em bloco. Automaticamente esse disparo ele tem um custo para a pessoa que está fazendo isso. Outras pessoas mais com redução de custo ali para poder fazer o envio mais assertivo vão participar de grupos. Quantos de nós não participamos de grupos, conversas gerais sobre a cidade, sobre temas de trabalho e de repente tem uma pessoa ali que você não quer saber, você não sabe o que é. Aquele grupo tem 50, 100 pessoas, um grupo de carona, um grupo de jornalistas de Juiz de Fora, profissionais de TI de Juiz de Fora, comércio, JF, coisas do tipo. E aí, automaticamente, ao entrar nesses grupos, seu telefone está ali. E automaticamente quem está ali tem acesso, pelo menos, a todos os números. Você sabe que são, pelo menos, pessoas ativas. E fica mais fácil você enviar mensagem também. E você falou que antes tinha gente que usava a senha colada no cartão para não esquecer. E se isso ficou ultrapassado, hoje muita gente coloca essa senha no bloco de notas do celular e que, assim, também não adianta. É a mesma coisa, só que agora pelo celular. Como que a gente pode, então, talvez, guardar essas senhas, já que o importante é variar, né? Não usar a mesma senha para todas as coisas que você tem que acessar. Quais estratégias que a gente pode ter, então, para não ter que usar o bloco de notas do celular para lembrar das senhas, mas que talvez a gente precise aí de um aparato, porque sozinho a gente não vai lembrar de todas?
realmente é bastante complicado. Se você não consegue decorar, ou é muito difícil para você guardar aqueles números, realmente fica numa situação de como salvar aquela informação. Você vai precisar realmente anotá-la e mantê-la com você. Pode ser talvez num papel junto separado do celular. O ideal é que você mantenha essas informações isoladas, que era a mesma informação que a gente tinha no cartão. Se você precisa anotar, então numa bolsa você mantém o cartão, em outro lugar você mantém os blocos com senha. Então se você também tem no celular e você não lembra de todas aquelas senhas, tente colocar aquela senha em outro lugar. Mas existem dispositivos, inclusive no próprio celular, que armazenam senhas. E você pode, então, esses dispositivos solicitam uma senha mestre mais complexa, são exatamente repositórios de senha, o acesso a eles é bem complicado. Você pode, então, utilizar talvez esse tipo de ferramenta também, que estão no celular, não está no bloco de notas, está armazenado por uma senha, e aí, claramente, essa senha é um pouco mais complexa, e você pode usar essa ferramenta para poder facilitar ali a gestão das suas chaves. E você já falou um pouco sobre, deu dicas aí para como a gente criar uma senha segura e tudo mais, mas em alguns casos, quando você vai criar a senha, eles pedem uma senha só de números, né? Por exemplo, é o caso da senha do PIN do celular, né? Que pede ali uma senha de 4 dígitos, só números. Existe aí alguma estratégia nesses casos para criar uma senha mais segura ou nesses casos realmente não tem muito como? Realmente, muitos celulares, o PIN é somente numérico. E às vezes o número de combinações é pequena. Por exemplo, se a gente está falando ali de 4 números, é muito pouca combinação que a gente está falando. São poucos as variedades, ou seja, a gente está falando de 1000 números que a gente pode colocar ali dentro. Apesar da variação ser pouca, tente evitar, por exemplo, números repetidos. 1, 1, 2, 2, 2, 3, 3, 3. Tente evitar sequências 1, 2, 3, 4, 4, 3, 2, 1, tá bom? E tente evitar, por exemplo, o ano de nascimento, ou mês e dia de nascimento, porque se você são informações um pouco mais fáceis de você conseguir, tá bom? Agora, infelizmente, um celular com a senha de 4 dígitos, um profissional ali, uma pessoa que tem um pouquinho de conhecimento vai conseguir quebrar com uma relativa facilidade. E outra importante ferramenta, então, para evitar esses problemas é deixar o sistema operacional sempre atualizado e também, é claro, atualizando essas senhas de tempos em tempos, enfim. Por que isso ajuda, então, a ter um pouco mais de segurança, essa atualização do sistema? Quando nós falamos de segurança, a gente fala de uma corrida, que ora os profissionais de segurança estão ganhando, ora as pessoas que querem invadir os dispositivos estão ganhando. Então, automaticamente, as atualizações de segurança fazem quando aquele profissional de segurança da informação descobriu algo novo, ele lança essa atualização, os sistemas operacionais, e aí a gente fica na frente. Então, o ideal de manter o seu dispositivo atualizado é para exatamente você estar, pelo menos, o máximo possível à frente das pessoas que querem roubar a sua informação. Muita gente, às vezes, precisa fazer transações pelo celular, quando estão na rua, quando estão numa rede pública de Wi-Fi, enfim, precisa ali fazer na hora algum tipo de envio de alguma coisa, enfim. Existe alguma coisa para assegurar mais segurança nesses momentos ou o recomendado é só não usar a rede pública nesses casos? Quando a gente fala de rede pública de Wi-Fi, a gente fala de um lugar muito inseguro. Eu falo que tecnicamente é muito fácil roubar as informações que trafegam no Wi-Fi público. Infelizmente, é muito simples de ser feito. Não é um procedimento que exige muito conhecimento técnico. Para esse tipo de cenário, eu prefiro, por exemplo, o 4G ou 3G. Mas é um pouco mais lento. Sim, é um pouco mais lento, mas você está dentro da rede da sua operadora e dentro da rede da sua operadora, você pode questionar a sua operadora se o seu dado for ali dentro, ele for roubado. Porque você pode chegar ao seu operador e falar, olha só, nós temos um contrato e você tem que garantir o tráfego da minha informação. O que você não pode fazer numa rede pública. Você não pode chegar numa loja e falar, você precisa garantir a segurança da minha informação com o seu Wi-Fi. A rede vai falar, não, eu cedi o Wi-Fi para você e você, com o uso desse recurso, faz consciente. Para esse tipo de cenário, prefiro o 4G do telefone. É importante, porque eu acho que meu celular, eu vou andando e ele vai conectando aí no Wi-Fi da rua, porque eu vou entrando em todos. Então, realmente repensar aí esse uso, porque eu sou leiga, eu acho que deve ser super difícil ter essas informações, mas como você disse, não, quem tem esse conhecimento, né, técnico, consegue sim ter esse acesso, então realmente a gente precisa de ter mais cuidado. E agora, já encaminhando aí para o final da nossa conversa, antivírus. Antivírus é importante, existem vírus aí que podem roubar dados, seja pelo celular, seja pelo computador. E uma outra questão que eu vou te colocar é, antivírus, os mais confiáveis são os pagos ou existe como ter um antivírus aí gratuito?
Quando a gente fala de antivírus, ele tem uma função muito clara de buscar um vírus no seu celular quando o celular estiver infectado. Claramente, antivírus mais robustos também atuam de forma ativa, tentando evitar com que o seu telefone seja hackeado ou seja invadido. Claramente, os antivírus gratuitos, eles não têm... A diferença do antivírus gratuito para o antivírus pago, no geral, são os volumes de recursos, então essa forma ativa, e a base de dados que eles atualizam. Porque um antivírus gratuito, ele vai ter a informação de vírus novos chegando nele bem depois de um antivírus pago, tá? Mas o antivírus não é o melhor caminho, porque quando a gente tem um antivírus no celular, a gente acaba confiando naquela ferramenta. O melhor caminho é sempre a preocupação. Você recebeu um link de uma oferta de trabalho extraordinária no seu telefone, você vai clicar? Não. Você recebeu, você vai ficar entrando em qualquer coisa no seu celular? Então, cuidado nos sites em que você acessa, cuidado nos links em que você acessa, cuidado nas informações que você baixa. E se você, por acaso, está desconfiado que o seu celular está lento, a operação não está de acordo com a normalidade, baixa um antivírus, passa o antivírus no celular e verifica se não tem nada. Mas manter o antivírus ali vai fazer com que consuma processamento, consuma bateria, consuma rede. E, se não for um antivírus confiável, ele pode estar roubando informação, inclusive. Bruno, muito obrigada pelos esclarecimentos aqui. Então fica a dica pro pessoal de casa. Espero que já esteja todo mundo aí mudando as senhas, entendeu? Anotando as dicas e passando essa informação para frente, que é muito importante. A gente fica pensando, nossa, mas não é possível que uma pessoa ainda usa a senha 1, 2, 3, 4, 5, 6. Mas usa, né? As pessoas usam, elas sempre pensam, não vai acontecer comigo, só acontece com os outros, não vai acontecer comigo, até o dia que acontece. Então, muito obrigada pelas dicas, eu vou botar em prática, com certeza. Tá bom, foi um prazer, gente. Um bom dia. E você aí de casa, não sai daí, porque no próximo bloco tem Bora Hangar, hoje estreando aí a nossa temporada junina com uma receita típica nordestina. Não sai daí.